Hoje vamos responder uma pergunta simples, mas profundamente enganosa. O que realmente acontece se você tocar em urânio? Primeiramente, o que é urânio? Urânio é um elemento químico de número atômico 92, ou seja, ele tem 92 prótons em seu núcleo, e ele é extremamente pesado, instável e radioativo. Todo elemento químico com número atômico 92 é urânio, mas nem todo urânio é igual. Quando dois elementos químicos têm o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons em seu núcleo, esses elementos são isótopos. E na natureza o urânio aparece basicamente em dois tipos de isótopos. O urânio 238, que é a maior parte do urânio existente na Terra, aproximadamente 99,3% do urânio da Terra é deste tipo. E por que o urânio 238? Porque ele tem 92 prótons em seu núcleo e 146 nêutrons, o que dá um total de 238. O segundo tipo de urânio, que é também o mais raro, contém apenas aproximadamente 0,7% do urânio na Terra é deste tipo, que é o urânio 235, que tem 92 prótons em seu núcleo e 143 nêutrons, o que dá um total de 235. E essa pequena fração de urânio 235 é o que torna o urânio especialmente perigoso e extremamente poderoso. O urânio ele não é um elemento químico artificial, ele nasceu antes da Terra existir. Os elementos pesados que nós temos hoje em dia na natureza, como é o caso do urânio, eles foram feitos a partir de uma supernova de uma estrela supermassiva, porque os elementos químicos que nós conhecemos hoje, os elementos mais complexos, foram criados no processo de fusão nuclear do núcleo das estrelas, e quando as estrelas supermassivas explodiram e passaram pelo processo de supernova, esse processo criou os elementos mais pesados, que é o caso do urânio, por exemplo. Então o urânio é um elemento químico que existe muito antes da existência da própria Terra. O urânio é literalmente poeira de estrelas mortas. Quando o sistema solar se formou, este material já estava espalhado pela nebulosa primordial, e parte desses elementos virou rochas, planetas e a crosta terrestre. Ou seja, você não está tocando em algo feito pelo homem, você está tocando história cósmica condensada. E como que o urânio aparece na natureza? Na Terra, o urânio nunca aparece puro. Ele é encontrado em materiais como uraninita, petblenda. Visualmente, o urânio pode parecer como uma rocha escura, opaca e sem absolutamente nada de especial. O urânio metálico não é brilhante, não é verde, ele não brilha, ele aparentemente parece comum, e é exatamente isso que o torna perigoso. E agora vamos para a pergunta central: o que acontece se você tocar em urânio? Porque como o urânio metálico ele não brilha, não emite nenhum sinal, vai que você se confunda e acaba tocando em urânio sem querer. Se você tocar em urânio com a mão nua, nada acontece imediatamente, sem dor, sem choque, sem nenhum tipo de sensação estranha. E isso é o mais enganoso de tudo, pois esses três processos, quando acontecerem, vão acontecer no mesmo instante. O urânio é um elemento que transmite radiação ionizante. Radiações ionizantes são as radiações que quebram o seu DNA. São justamente o tipo de radiação que podem causar doenças, são radiações que são usadas em radiação nuclear e coisas do tipo. Isso são radiações ionizantes. São justamente as radiações que podem modificar o seu DNA. Raio-X também é um exemplo de radiação ionizante. Por isso que quando você vai fazer um exame de raio-X, o equipamento é totalmente vedado e basicamente ninguém fica na sala. O urânio emite principalmente partículas alfas, que são núcleos de hélio, e elas não atravessam a pele facilmente, são bloqueadas por papel, e é exatamente por isso que tocar brevemente não causa nenhum efeito imediato. E a radiação ionizante é uma radiação invisível, não é algo que vai causar explosões ou alguma coisa, acontece invisível lentamente. Mas isso muda completamente caso o material for inalado, ingerido ou entrar em feridas. Dentro do corpo, partículas alfas destroem células por dentro. O urânio é quimicamente tóxico como um material pesado. Ele afeta os seus rins, o fígado e o metabolismo celular. Mesmo sem considerar radiação, o urânio pode causar falência renal se acumulado no corpo. E o urânio metálico reage com o oxigênio. Com o tempo, ele forma um pó fino.
E este pó é extremamente perigoso. Se ele for inalado, ele vai direto para os seus pulmões, emite radiação local constante e aumenta drasticamente os riscos de ter câncer. Então, por que pessoas já seguraram o urânio? Nos anos 1930 e 1940, cientistas manipulavam o urânio sem entender realmente o real perigo disso. Marie Curie, por exemplo, manuseava materiais radioativos com as mãos nuas, porque naquela época não se conheciam os riscos da radiação, era algo totalmente novo e recém-descoberto por Becquerel, justamente quando ele estava estudando o urânio. Naquela época, a radiação era apenas curiosidade, produtos radioativos eram vendidos como remédios, e as consequências disso foram falências lentas, câncer e doenças misteriosas. O perigo do urânio não é teatral, é estático, silencioso e demorado, mas acontece. Em seu estado natural, o urânio é relativamente estável, mas quando o urânio 235 é separado do urânio 238, quando o urânio 235 é concentrado e organizado em massa crítica, a história muda. O núcleo começa a se dividir, a liberar energia e gerar reação em cadeia. E é justamente isso que pode resultar em reatores nucleares que são o controle de radiação, é urânio controlado, bombas atômicas que são liberação instantânea de radiação. O urânio ele é um paradoxo absoluto, ele pode gerar energia limpa, alimentar hospitais e ainda salvar vidas, e também destruir cidades, contaminar gerações e deixar territórios totalmente inabitáveis. Porém, tudo isto depende de como ele é usado. O urânio não é bom e nem mal, ele é um espelho da inteligência humana. Tocar em urânio não parece perigoso, e é justamente por isso que é extremamente perigoso. É como se a natureza tivesse criado um disfarce perfeito. O maior medo é a ilusão de segurança. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, pois o canal é novo, está começando agora e precisa muito da sua ajuda para crescer. Deixe o like no vídeo para mais pessoas conhecerem o conteúdo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.